Amém? Queridos, a igreja, o ser humano tem dois momentos. O ser humano sem Deus é um momento de destruição, de morte. A condição do homem sem Deus é morte. Morte espiritual. Mas quando esse homem, quando essa mulher, quando esse ser humano se encontra com Deus, ele passa a ser uma nova criação. É um novo nascimento que o pastor Xavier falou aqui no início. Para me ser um discípulo de Jesus, para me fazer discípulos, eu tenho que ser discípulo. Para me ser discípulo genuíno, eu preciso nascer de novo. É mais do que religião. A gente vê lá no The Chosen, né? Nicodemos era o mestre da lei. Foi expulsar o demônio lá de Maria Madalena. Aquela ilustração ali é poderosa. O demônio fala para ele: aqui tu não tem poder, aqui tu não tem autoridade. Ele sai dali em crise. Ele era mestre em Israel, ele era honrado, ele era prestigiado. Quando ele chega lá na Galileia, que era a região pobre, não era Jerusalém, que era o centro do poder religioso, do poder econômico, do poder político. Ele desce lá, e as pessoas, até os romanos respeitavam ele, porque ele era um homem que tinha uma liderança política e religiosa. Ele era um fariseu. E aí Jesus entra em cena depois de alguns momentos. Aí Jesus vai atrás de Maria, e Maria está lá naquela zona vermelha de prostituição, e aí ele toca nela diferente, e ela sai correndo. Os demônios dentro dela ficam inquietos ali, ela sai correndo, e aí ele sai daquele local, vai atrás dela e diz: Maria. E todos chamavam ela de Lilith, né? Que é até o nome de um principado. E aí ela olha, quando ela ouve o nome dela, Maria, aí Jesus cita lá Isaías, né? Eu, Senhor, que te criei, não temas, porque eu te remi. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. E aí ele toca nela e ela é liberta. Depois Nicodemos encontra ela já transformada, livre. E aí ele fica feliz. O que te aconteceu? Aí ela disse: não foi você. Aí ele pergunta: quem foi? Foi ele. Ela fala, não diz o nome. E Nicodemos fica: esse cara que curou ela, ele é o Messias. Depois Nicodemos encontra Jesus e ele diz: vejo que tu és enviado de Deus. Ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Mas o que eu quero dizer, queridos? O diabo trabalha para destruir a imagem de Deus em nós. E Jesus veio restaurar, pelo novo nascimento, pela regeneração. Você é a imagem de Deus restaurada como um filho, como uma filha verdadeira de Deus. E você está totalmente transformado, plenamente salvo. Amém? E aí quando você entende essa realidade espiritual nova, você passa a andar na dimensão de Deus. E o diabo perde todo o controle. E aí a igreja se levanta de pé para ela levar o reino de Deus. Aí não tem circunstância mais. Eu não estou falando aqui que ser filho de Deus é viver imune aos problemas. Não. Meu irmão, doeu meu dente, eu orei, clamei, mas eu tive que ir atrás de um dentista para tirar o siso. Mas eu estava lá com o dente doendo, mas eu digo: Senhor. Mas Jesus estava lá comigo, né? Perplexo, mas não abandonado. Tribulado, mas não desamparado, né? Mas eu queria falar hoje, queridos, sobre a visão do reino de Deus. E eu estou muito à vontade para falar disso, no sentido de que só está aqui, queridos, quem quer ver o reino de Deus estabelecido. Diga para o seu irmão: você é doido.
Sexta-feira, sábado. O que tu tá fazendo aqui, irmão? Você está aqui porque você foi capturado pela visão do reino de Deus. Não tem homem que faça o que ele fez em mim, o que ele fez em você. Aquela música, né? Faz o que nenhum homem fez, né? A gente canta, mas a gente pensa que Deus não faz, mas Deus faz, irmão. Diga para o seu irmão, aquela canção do avivamento, né? Eu disse para Esté hoje, minha filha, eu já passei daquela fase. Eu não gosto daquele negócio de animação, de auditório. Diga para o seu irmão, agora levanta. Aí parece aquele animador de palco, né? Eu passei dessa fase. Mas aí, quando você se empolga, você quer ver as pessoas animadas, aí é uma onda, né? Mas, quando Jesus toca em alguém, irmãos, Ele modifica tudo. E é isso que está te movendo a estar aqui hoje, na igreja do Evangelho Vivo, que é uma igreja que cresce, que está de pé, que é conquistadora, que cresce, diga para o seu irmão aí, e não vai parar de crescer, porque o inferno não pode parar a igreja, amém? A igreja é do Senhor, a igreja não é de homem, a igreja não é de Agno, não é de pastor Xavier, não é do pastor Eric, a igreja é do Senhor Jesus, irmãos, sem nenhum demérito aos homens, mas eu estou em paz, porque eu sei que aqui é minha casa, irmãos. Na verdade, eu vou falar de uma estratégia evangelística. Veio a pastora Teolinda e falou de um choque evangelístico, né? Vamos lá, eu conheço o Beco Mossoró. A irmã da dona Arminda mora lá, de vez em quando eu vou lá e faço oração, e é uma onda lá. Eu fiz uma oração, agora que eu entendi por que aquela oração foi naquela dimensão de glória. Eu quieto. Aí a Lene disse, aí lá vem a Kilza, pastor Agno vai orar. Eu, sabe aquele que a gente é pastor, mas eu estou naquela fase assim que meu Deus, eu vim para cá, irmãos. O pastor Eric disse que eu era a resposta de oração dele, né? Dessa igreja, vamos dizer, né? E eu digo para vocês são a resposta de oração, porque eu não sabia o que Deus queria fazer comigo. Eu estava numa confusão que eu digo, meu Deus, eu quero fazer a tua obra. Porque, irmãos, olha aqui para mim, quando você é tocado pela graça, pelo amor de Deus, você ama a igreja do Senhor, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. E João Batista diz, eu sou amigo do noivo. E a gente ama a igreja. E a Esté chorava, irmão, não tem nem como eu me desconverter, irmão, porque meus filhos são viciados em igreja. O Davi diz, pai, o senhor era viciado em maconha. Aí eu digo, meu irmão, você só quer viver na igreja. Aí eu tenho que levar, né, tio? Aí o tio vê, né? Aí o tio, não, deixa eles irem lá na rede de jovens lá. Meu irmão, gosta de igreja. Diga, se apronta, parece assim que vai para no tempo da Mykonos que a gente ia, Jones. Tudo becado, e pega a Bíblia, e pai, eu quero a Bíblia, e tal. E eu digo, mas Deus é bom. Diga para o seu vizinho aí, Deus é bom, irmão. Tua família vai toda ficar nessa onda aí, E aí, queridos, o que eu estava falando mesmo? O reino de Deus, diga a visão do reino de Deus. Não é porque tem que crescer a igreja. Aí eu falei, né? Essa igreja é uma resposta das minhas orações. Aí eu vim e olhava o pastor Eric, eu disse, meu irmão, eu olhava ele assim, né? Eu digo, rapaz, o pastor Eric, cara, o bicho tá aí mesmo. Porque quando tu vira pastor, parece que vem os principados e potestades. Só que maior que está dentro de nós. Mas a gente aguenta uma carga assim, que a gente vê o capiroto maceta ali para... Aí tu sente aquela pressão, né? Mas Deus, Ele faz algo, irmão. Eu olho para todo pastor, eu olhava assim, né? E eu dizia, enquanto eu não era pastor, eu olhava, eu dizia, pô, todo pastor tem um negócio triste assim. Tu olha para ele, tu vê ele meio triste, né? Não sei se você já tiver essa percepção. Tu olha para um pastor, ele é o mesmo pastor que tem igrejão, ou que tem uma igreja
em crescimento, né? Que não tem igreja pequena, que o diabo quer pequeno, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina, aqui a gente é multidão, irmão. Esse mundo tá em bancarrota, tá falido, porque aqui tem mais do que vale milhões de mundo aqui. E aí eu olhava para os pastores e eu digo, rapaz, olhava até para o Renê, às vezes eu via o Renê avivado lá, multidão e tal, mas eu olhava e via uma tristeza nele. Eu disse, o que é, será? Aí depois eu virei pastor, aí é uma tristeza dentro de mim, a cara fica meio... Aí eu fui entender, irmãos, porque se não morrer, fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aí nós recebemos a bênção de um ego transformado. Não é um ego que não tem mais que ser trabalhado, mas um ego transformado pelo poder do Evangelho. E nós experimentamos uma alegria do Evangelho de coisas simples. Eu estava lá no cursinho lá, preparatório para a OAB. Tem carreiras, sabe? Cargos vitalícios. O tio era procurador, né? Uma hora dessa ele já estava calculando, vou me aposentar com o teto da AGU ali, dá 33 mil reais. Aí o cara entrou nessa onda de pastor, aí ele viu uma riqueza, uma pérola. E aí renunciou a um cargo público. E aqui, depois eu fiquei com sentimento de culpa, porque pensa no cara, ainda bem que o titio ele não anda por pilha, ele se move pela fé, né? Pilha que eu digo é no sentido de corda, porque eu vivia, tio, só tem que largar tudo mesmo. Eu ia lá, o titio cheio de processo para cuidar lá, prazo, né? Aí o tio, a gente só conversando rei de Deus, e eu lembro que logo que eu me converti, irmãos, a gente tinha um pastor meio difícil, foi uma benção, pastor Baltazar foi uma benção na minha vida. Todo o processo que a Teolinda faz lá na Igreja da Graça eu fiz. Eu ia nesse japim, ele no início via um bom número de gente para evangelizar no sábado de manhã. Aí a literatura bonita, a literatura de papel cochê, tudo. O pastor Rui escrevia bem, mensagens inspiradas. Aí aquela caveira, né? Os problemas não são sinais para parar, são diretrizes. E aí eu andei. 40. Ele não gostava de ir muito no 40 não, ele gostava mais do conjunto. Mas tinha no 40. Mas aí chegava aqui, almoçava, tomava café. Não, tomava café não. Aí a gente ia almoçar. E a irmã Fátima, uma anja, irmão, não sei nem se tem anja, mas uma anja. Pastor Baltazar, eu lhe amo, o senhor sabe disso. Mas isso era chato, meu irmão. Aí reclamava da comida. Aí eu aqui brocado. Fase de crescimento, né? Eu digo, me dê, papai. E eu vai. E aí andamos, meu irmão. Andamos. Que sol quente. Manaus é bacana. Quer ser evangelista do fogo? Anda em Manaus, meu. Que é no fogo do sol quente na tua costa. E aí... Ezequias, nada de que se converte. E quando ele ficava mordido, ele mesmo brigava. E não se converte mesmo, não. E aí, eu do lado ali, né, aprendendo evangelismo estratégico. Porque eu era paciente, meio estressado, mas ele era 300 vezes mais estressado. E aí, Ezequias, a gente não esquece, eu passo pelo Major, a gente fez uma reunião de oração poderosa ali no Major. Eu lembro, a gente foi de sala em sala, vai ter na hora do intervalo uma reunião de oração, se você quiser participar, você é nosso convidado especial. A gente não era da Igreja da Graça, nem da Universal, mas você é o nosso convidado especial, irmão. Aí uns crentes meio Raimundo ali, né, se escondendo, depois foi aparecendo, 30, depois estava um pátio cheio lá de gente. E aí... eu fui para a Assembleia de Deus, porque o pastor Baltazar me enviou para lá. Mas isso eu estou falando questão de anos. Pensa num caboclo que caía, irmão. Mas não era no poder não, era em pecado mesmo. Titio me pegou 300 vezes, não tem aquele, perdoa teu irmão, 70 vezes 7. Eu acho que eu caí. Titio
parecia, o tio, quero mudar. O tio entra aqui, eu entrava no cadete, passava uns 3 meses na casa dele firme, na unção, jejuando. A pastora Almerinda se enjoava de mim, era 3 meses. Aí eu digo, meu irmão, esse bicho já tá chato. Xavier, manda cascar. Né? Meu irmão, aí eu disse para Clícia, eu disse, sempre o titio pegou alguém, meu irmão. Titio é um ganhador, meu tio é um evangelista, um ganhador, sempre ele. Aí eu vi, olha aí, ó, saiu minha fase. Agora, outro dia eu vi, é Rosinaldo, né, tio? Josinaldo, tá até numa outra igreja que a gente vai puxar ele de novo para cá, que ele não é de lá não. Aí tem como é o Diogo, eu vi o Diogo lá, né? Pô, sempre a casa do titio teve pessoas, sempre. Eu tô reformando lá em casa, é uma reforma que o papai começou a construir, eu nem existia, eu tô com 40 anos. Mas eu quero ter uma casa grande para me levar pessoas, irmãos. Não é para ter casa grande para casa grande, não. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, tudo que você tem é Jesus que está no centro. Teu carro, tudo, irmão, é para o reino de Deus. E aí, o titio lá, né? E eu caía, irmãos. Eu chegava aí na 31, uma unção de maconha, de pasta. Aí eu olhava para os meninos, bora. Aí eu digo, não, tu é doido, eu sou de Deus, irmão. Aí o Duda, bora logo, moleque. Aí o coração, meu Deus do céu. Aí a fissura, meu pai amado. Aí começa o teu amigo, né? Teu amigo, e aí você é um moleque doido, bora lá, moleque. Aí eu sou um moleque doido. Aí ele vai destruindo a identidade. Aí você vai e cai. Sabe por que eu prego o evangelho hoje, irmãos? Até o fim dos meus dias eu vou pregar o evangelho. Porque Jesus não desistiu de mim. E aí eu lembro, irmãos, que eu fui para o encontro com Deus. Eu falei mal do encontro. A gente aqui, a gente era influenciado. O Márcio e o Dinho foram para o encontro, vieram cheio de Deus. Aí eu, que Deus? Tem que ir para o sítio, rapaz. Se não tem a Bíblia, tu quer Deus, tem que ler a Bíblia, irmão. E aí o Márcio estava firme. No outro dia o Márcio queda. Lá vai o Dinho atrás, queda de novo. E aí passou um tempo, irmãos. E a gente aqui, aí eu estava falando, o titio sempre ali, né? Aí o pastor pregava sobre o Paulo Romero. Os super crentes, não, o Kenneth Hagin é do Satanás, a Valnice Milhomes é o diabo, o René. Mas Deus sempre, irmãos, eu me converti na casa da minha avó, lá na sala da casa da vovó, meu tio pregando o evangelho puro, simples, eu emacunhado, me explica isso na teologia, que o cara entra num culto emacunhado, e aí ele ouve uma palavra, e até hoje essa palavra ecoa, Hebreus, porque os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas o tio não estava pregando assim não. O tio estava pregando como uma pessoa normal. Não era aqueles crentes cheios de tique, não. Não, era pregando Jesus, cara, Jesus. Jesus é o centro. Não tem purgatório, não tem vela. E aquilo me marcou. E aí depois eu disse, hoje eu tomo os céus e a terra por testemunha contra ti, que te proponho a vida. Olha como Deus é bom. E a morte, a bênção e a maldição. Aí o tio enfatizou, escolhe pois a vida. Deus aí se torna parcial. Ele, não, meu irmão, não é negócio de imparcialidade, não, é parcial mesmo. Escolhe pois a vida, para que viva tu e a tua descendência. E a minha vida, irmãos, era uma vida de destruição. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 3 anos. Eu ouvi uma voz, eu era doido para ser filho do titio. O titio foi ser meu padrinho, né, na igreja católica. Mas eu via ele e a Mary, aquela carência de uma família, que era o papai doido, e a mamãe foi tentar sobreviver na vida, que sofreu violência, o papai era doido mesmo, um maluco beleza, que me amou, não tenho nada de traumas, mas eu chorava, irmãos, com 7 anos de idade, eu chorava no banheiro da sala, do banheiro lá da casa do tio Focion, com depressão, porque meu pai se separou da minha mãe e eu não tinha uma família. Quando é dia dos pais,
quando é dia das mães, quando é Natal, filho de pai separado, irmão, é o dia pior do que existe, face da terra. Porque ele vê toda a família lá, congregada. A gente estava ceando aqui ainda agora como uma família de Deus, comendo junto. Por isso que a igreja, irmãos, ela pega os órfãos e faz filhos de Deus. E Deus, naquele dia, tio, que o Senhor pregou, Deus falou assim comigo: tu tem pai, e tu tem mãe, e tu vai ter uma esposa. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Tu vai ter filhos. Eu vou fazer tudo que tu sonhou, tu vai ter. Eu posso não ter uma igreja de multidão, pastor Teolinda, mas eu tenho a igreja mais poderosa do mundo. Eu tenho uma esposa que está do meu lado, comendo ovo, comendo picanha, comendo x-bagunça, comendo de 2,50, mas está lá do meu lado. Amém? Eu tenho 2 filhos, irmãos, que não é me gabar não, mas é realidade. Só me dão alegria, felicidade. Amém? E aí, a visão do reino de Deus, irmãos, está inserida nas nossas famílias. Quando Deus falou para Adão, ele disse: frutificai, e os abençoou, e disse: frutificai, sede fecundos, frutificai, enchei a terra. Por que ele queria encher a terra? Porque toda a terra ia se encher da glória do conhecimento de Deus. Amém? Não é da religião, não, é da glória do conhecimento de Deus, de um Deus vivo, de um Deus que fala, de um Deus íntimo, de um Deus pessoal, de um Deus que nos conduz, de um Deus que se preocupa. Eu não estou dizendo aqui, Deus se preocupa com a tua empresa, Jones. Quando tu está lá, tu está servindo a Deus, tu está empregando pessoas, é o reino de Deus lá dentro. Tu chama teus colaboradores e diz: meu irmão, vamos orar aqui antes do expediente. É uma célula ali poderosa, um homem prosperando para a glória de Deus. Deus está lá com você. Eu estou falando do Jones, que eu conheço um pouco ele. Amém? Você lá no seu ambiente de trabalho: pastor, eu não sou líder lá, mas quando as pessoas olham para você, elas veem Cristo. Você é um evangelista. Ali a pastora Teolinda falou, o livro impactante do T.L. Osborne: junta-te a esta carruagem. Quem vai fazer, irmãos? Eu estou aqui numa dimensão. Eu não vou fazer igreja nenhuma crescer, irmãos. Igreja não é centralizada no carisma de um homem. Isso é outra coisa. Isso é celebridade, isso é Faustão. Igreja centralizada em talento de um homem, carisma de um homem. Isso é religião. A igreja saudável é a igreja nos de um talento. Diga para o seu irmão: é um talento. É a revolução da igreja apostólica. Quem sacudiu, quem abalou o mundo foram os de um talento. A gente pensa na parábola dos talentos. Pô, o cara só um, mas esse um talento, irmão, eu não sei quantos milhões de dólares. O que tu tem aí, eu estou falando, porque estava falando ali de finanças, mas levando para o reino de Deus, esse talento que você acha que é só um, que é pequenininho, ele é de um poder extraordinário, eterno, para explodir o inferno e estabelecer o reino de Deus. Lá onde tu está, na tua simplicidade, na tua singeleza, no teu olhar nos olhos, e perguntar assim: como é que você está, querido? Aí a pessoa vai se ter impactada, que hoje a gente vive num mundo tão egoísta. O que é? Não estou bem. Não, você está bem mesmo? Como é que está teu coração? Você está triste, está feliz? E a pessoa vai olhar para você já chorando, que ela diz: ninguém olha para mim. Esse cara está olhando para mim, essa mulher está olhando para mim. E aí vai ser o olhar de Jesus. E aí essa pessoa vai chorar e vai dizer: eu estou sofrendo isso, querido. E aí você vai dizer: olha, Deus está mandando eu orar por ti, e eu quero te abençoar. Quando tu toca nela e tu diz: eu quero te abençoar, acabou o demônio, acabou o problema. E ali nasce uma nova vida para Jesus. Amém, queridos? E vai acontecer isso nesses dias.
Deus vai usar você. Deus está trazendo uma sensibilidade ao teu coração, uma sensibilidade ao teu espírito, para você andar com o seu radar profético, seu radar pastoral. Tem pessoas aqui para me cuidar. Não é o crescimento pelo crescimento, amém? Mas o mesmo propósito de Jesus, quando ele disse para Adão, que ele queria, Adão tinha comunhão plena com Deus, ele era pleno na intimidade, era uma comunhão orgânica. Eu e você precisamos adorar, precisamos de devoção para sentir Deus. Adão não, era orgânica, não precisava fazer nada, ele andava com Deus, Deus vinha, falava com ele toda tarde, tinha um discipulado. Sentiu, eu quero lhe dizer uma coisa, eu vou só falar uns tópicos aqui, irmãos, mas o tópico que eu ia falar, eu falei até, cargo vitalício, né? O cara, cargo vitalício, membro do judiciário, magistrado, membro do Ministério Público. O cara já entra, ali tá cheio de prerrogativas, o cara é autoridade, cheio de benefícios. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, o cara anda triste, né? Mas a gente tem uma alegria, irmão, que nenhum desses caras tem. E aí eu sou um discípulo vitalício do titio. O discípulo vitalício. Diga para o seu irmão, tem um nível de discipulado que o discípulo pode andar por onde for, irmão, mas você é o discipulador dele. Que você, Paulo disse, eu em Cristo vos gerei, por quem eu tive as dores de parto, até que Cristo fosse formado em vocês. Eu queria falar, irmãos, de uma visão do reino de Deus ampla, profunda, simples, prática e clara. Pastor, olha só os tópicos que eu ia falar. Eu não vou falar, vou falar até onde der. Eu vou olhar o horário aqui. Hoje é sábado, amanhã eu tenho um curso de manhã cedo. Quem tem alguma atividade aqui amanhã? Amanhã é dia de... Mas eu vou falar hoje, pelo menos, a importância da igreja local, amém? Que é o primeiro tópico. Se eu falar disso, eu já estou feliz. Aí nós vamos falar a importância da igreja no lar, que são as células, amém? E aí nós vamos falar depois, vou falar desses 3 tópicos de uma forma bem veloz e bem objetiva. A importância de um discipulado pessoal, de um discipulado 1 a 1. Amém? E aí nós iremos falar, nosso papo aqui é para toda a eternidade. Depois a gente vai falar sobre os tipos de igreja no lar, de grupos pequenos, sobre a escada da visão do reino de Deus, a escada do sucesso da visão do reino de Deus. Aí nós vamos falar sobre depois, mais lá para frente, isso aqui é para alimentar. Nós vamos alimentar, irmãos. Essa igreja aqui tem uma equipe ministerial linha de frente. Eu sei que tem. Eu já fiz parte, já dei trabalho que só para o titio já. Eu era um discípulo da linha de frente que eu devo, espiritualmente falando, para o titio muito, que eu dei trabalho para ele. Amém? Mas eu também era um cara de motivação, de visão, de transferir visão, de dizer, tio, vamos por isso. O tio olhava assim, ele não se move pela corda, amém? Por pilha, mas se move por fé. E Deus tem abençoado o ministério do tio. E agora eu vou restituir toda a raiva que eu fiz para o senhor. Vou lhe dar muita alegria, depois de um coração tratado, transformado, de um ego transformado pelo Evangelho, amém? E aí, olha só, irmãos, os níveis de discipulado, 3 níveis de discipulado. O discipulado profundo, irmãos, o discipulado é bíblico, discipulado profundo. O discipulado de Jesus foi vitalício. Discipulado não é descartar pessoas. Discipulado é um compromisso, queridos, por toda a eternidade. A equipe de Jesus era que nem eu com o titio dava trabalho.
A gente vê no The Chosen, né? Pedro, Mateus, tudo pior do que a gente, irmãos. Tudo cara difícil. Amém? Mas Jesus era o discipulador vitalício. Esses daqui, meu irmão, Deus me deu. E o tio está tendo uma bênção que está vindo. Olha, a Raimundinha aí. A pastora Teolinda está lá na graça, mas ela está emprestada para lá. A gente vai cobrar esse do R.R. Soares. Ele vai ter que devolver, ainda trazer um time de lá para reforçar aqui. Tá igual o Flamengo por Jesus, né? Perdeu Jesus, perdeu tudo, né? O Flamengo tinha Jesus, ganhava tudo o Flamengo. Perdeu Jesus, só olho. E aí o Flamengo, Esther? Perdeu, pai. Eu digo, Jesus saiu, né, mano? Aí tá ruim. Então, discipulado profundo, discipulado vitalício. Então tudo é isso, irmãos, para a gente reunir. Não existe, pastor Eric, não existe pastor fazer a igreja crescer. Irmãos, tenham compaixão de mim, mas eu já tô passado na casca do alho, irmão. Não vou fazer a igreja crescer, mas nós, diga para o seu irmão, nós, unidos, em simplicidade, com o ego transformado pelo Espírito Santo, irmão, comendo pão com ovo junto. Eles no partir do pão, ele não fala a verdade toda do evangelho, que tinha ovo, era pão com ovo, mas era no partir do pão e nas orações, todos os dias, nas casas, de casa em casa e no templo. Era a ceia deles, era todo dia eles ceando, era que nem eu lá com a pastora Almerinda, ceando direto, acabando o rancho dela, irmão. Eu falo assim porque eu a amo demais. Eu amo. A gente brigava, mas na mesma hora... Brigava não, eu estou falando besteira. Mas é assim mesmo, irmão. Mas enjoa, né? A pessoa visitando a tua casa é legal, mas morando, vamos respeitar. Discipulado, irmão, não é para morar na casa do irmão. Vai dar ruim, né? Mas é um relacionamento mais conectado. Então, o discipulado, vamos lá. A igreja, irmãos, vamos lá. O reino de Deus. Jesus queria encher de famílias, frutificar. A igreja virou a família de Deus. Pastor, agora vamos objetivamente, agora vai ser rápido. Tá bom, eu estou aqui porque eu quero ver o reino de Deus implantado sobre a terra. Eu quero ver a glória de Deus enchendo toda a terra. A glória do conhecimento de Deus enchendo toda a terra, como as águas cobrem o mar. Tá bom, o que eu faço? Não, pastor, eu estou buscando o reino de Deus. Ele diz, mas buscai, Mateus 6:33, mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas isso está muito abstrato, muito subjetivo. Pastor, como é que eu busco o reino de Deus? Querido, de uma maneira objetiva, clara. Deus não está nem... Qual é a empresa mais... Atualmente eu acho que é a Petrobras, né? Que está R$7, R$8. Deus não está nem aí para a Petrobras, é a empresa mais rica do Brasil, irmãos. Deus não está nem aí para o Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Isso não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Prioridade de Deus. Por que ele disse? Mas buscar em primeiro lugar. Quando eu entro no coração de Deus, quando Jesus é o centro da minha vida, eu volto as minhas prioridades, as minhas atenções para o reino de Deus. Mas pastor, como é que eu busco o reino de Deus? Quando eu me envolvo na edificação, quando eu estou com Cristo, quando Cristo está indo para Cesareia de Filipos, um lugar totalmente sem religião, um lugar da idolatria. Tinha um templo lá, ao Panteão Romano, lá em Cesareia. Eles construíram um templo, um panteão romano de deuses ídolos, lá no meio de Cesareia de Filipe, lá em Mateus 16, 18, Mateus 16, 19, né?
Mateus 16, 19, ele diz, os irmãos vão conferir aí, Jesus está lá em Cesareia de Filipos, ele diz, mas eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas antes disso ele pergunta para os discípulos, ele está ali entrando em Cesareia, 16, 18, né? Mas ele está ali entrando em Cesareia, ele diz, que dizem os homens que eu sou? Aí alguns dizem que tu é Elias, o profeta do fogo, do julgamento, que veio e julgou os profetas de Baal e julgou Jezabel, que vai vir com um juízo sobre Roma, que vai vir por uma guerra política. Aí Jesus, não é isso não. Não, outros dizem que tu és João Batista, que vem com aquela profecia contra a moral, os bons costumes. Tu é um adúltero, Herodes. Jesus olha assim, são homens de Deus, mas Jesus não é isso não. E você, aí Jesus não é isso não. E aí vem outro e diz, mas tu és Jeremias, profeta chorão das lágrimas, que vê o cativeiro de Israel. Jesus não é isso não. Estão falando isso de mim? E aí Jesus, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E é isso que é edificar o reino de Deus. O Pai disse, olha Pedro, essa é a visão, é edificar a igreja do Senhor. Por isso que a igreja da graça é uma bênção. Eu, meu irmão, participei de várias igrejas. Uma vez eu estava numa das minhas teimosias com o titio. Aí o titio me disciplinou, tirou da equipe de 12. Eu vou contar, eu vou ministrar também sobre família, tio, que eu tenho uma experiência poderosa de começar tudo errado e ver Deus fazer dar certo. Amém? Diga, casamento é uma bênção de Deus, e Deus abençoa casamento. Mas é papo isso de que casamento, não, que o casamento que é de Deus, e que está na direção de Deus, não tem problema não, irmão. Tem que ser edificado em Cristo Jesus o casamento, porque todos eles enfrentam tempestade, vendaval, furacão, tornado, tsunami. E se não tiver rocha, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, ele é como uma casa, um casamento construído na rocha. Mas aí eu estava, né? Eu digo, rapaz, eu não tenho chamado não, eu não presto para nada, não sei o quê. E eu fazendo tudo só para o reino de Deus, só para o reino de Deus. Minha vida era só reino de Deus. E aí um amigo meu lá do Ibadã disse, vem pregar na minha igreja. A Madureira estava começando a Deus tinha entrado na Madureira, estava começando a aparecer, que a Madureira tinha um tempo aqui, mas era uma igreja invisível, que ninguém sabia que existia. E aí eu fui pregar numa Madureira lá no Petrópolis. Até falei pro titio, aí depois eu digo, eu não vou falar não, o titio vai me disciplinar, ele não vai querer que eu vá não. Mas eu vou pregar a palavra, meu irmão, nasci para isso. Eu não tenho autoridade para pregar não, mas eu vou pregar. Cheguei lá, irmãos, preguei. Deus é misericordioso. Não estou dando, estimulando ninguém a pecar, ninguém cair, amém? Mas estou falando sobre como Deus, Ele insiste no nosso chamado, amém? E aí eu preguei, quando eu saí da pregação veio um negão, maceta. Vou nem falar esse negócio de racismo, né? Mas um profeta daquele negão. Aí ele olhou para mim, aí ele disse, eu te vi, varão, uma visão, um campo muito grande, uma colheita enorme que não tem como contar essa colheita. Eu disse, ele já me mostrou, irmão, mas nunca vi. Eu vi no mundo espiritual, aqui no físico. Aí ele disse, eu vejo tu pregando para presbiteriano como presbiteriano, para batista como batista, para assembleiano como assembleiano.
E aí Deus vai te dar uma colheita, irmão, que nunca foi possível medir. É um campo muito grande, imensurável. Aí eu, triste, preguei, mas guardei. Aí o titio depois me mandou para Jocum. Aí eu preguei em 3 igrejas presbiterianas como presbiteriano, mas igreja presbiteriana daquela glacial, né? Daquela das Antártidas, coreano. E eu pregando lá. Igreja presbiteriana, eu lembrava da visão, vai pregar para presbiteriano como presbiteriano. Aí depois fui pregar na Batista, e eu digo, rapaz. E aí fui para várias igrejas, irmãos, na Jocum. E depois Deus me fez. Mas o que eu quero dizer, irmãos? Deus está trabalhando na edificação da igreja do Senhor Jesus. Todas as denominações. Tudo que é igreja, irmãos. Nunca fale mal de igreja. A igreja sempre foi odiada. Os irmãos foram lançados lá no Coliseu para serem comidos pelos leões, porque ela nasceu debaixo do ódio. Ela foi perseguida desde a sua origem. E aí tem crente que fica falando mal da igreja. Ah, mas a Universal, o bispo ladrão, não sei quem é ladrão, meu irmão. Quem vai julgar é Deus. Agora os irmãos lá da Universal são meus irmãos da igreja. Tem o Herculano lá, né, tio? Tio anda muito com o Herculano. Tá lá, o cara bota pano de saco, né, tio? E aí se humilha lá, só vive humilhado no pano de saco. Quando eu olho ele lá, eu vejo a mesma coisa, né? Mas está lá na fé dele. Amém? E aí eu vejo hoje na internet um bocado de gente falando mal da igreja. E ele acha que está bombando. Ele está alinhado com o trono de Deus. Ele é mas está falando mal da noiva de Cristo. E aí, queridos, edificar a igreja. Como que eu vou entrar na visão do reino de Deus? Diga, primeiro lugar, eu tenho que trabalhar na edificação da igreja do Senhor. Quando eu estou falando aqui, igreja do Senhor. Ah, tem pastor bandido safado? Tem, irmão, ninguém é corporativista não. Mas eu ouvi uma palavra que eu fiquei assim, meu Deus. Irmãos, tem gente que está em pecado, Deus está usando. Pastor, mercenário, bandido. Paulo diz, uns pregam por motivos diabólicos, né? Mas irmãos, Deus honra o nome dele e a palavra dele. Mas um dia eles vão pagar a conta. E horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando tu vê, outro dia eu vi um pastor sendo julgado por Deus, eu digo, meu Deus, o que é isso? Mas a gente que é humano, a gente quer julgar e não tem como. A gente não tem os elementos, o judiciário, o sistema jurídico, falho que só. Mas aí, queridos, diga a importância da igreja local. Eu só vou conseguir fazer o reino de Deus ser estabelecido. Ah, pastor, eu estou comprometido com o reino de Deus. Eu amo a igreja de Jesus. Tá bom. Mas está edificando a igreja local. Pastor, como que eu edifico a igreja local? Vamos, coisa clara, irmãos. Em primeiro lugar, sendo um membro ativo. A gente na visão celular tinha uma pressa. Não temos que fazer líderes. Mas o cara nem membro era. Nem membro ativo era. Não congrega. Vem uma vez ou outra quando sente falta ali, que está atribulado, entrando em depressão, vou lá, né? Que aí tem uma palavra de fé, cura minha depressão, saio de lá feliz. Né? O cara nem membro ativo é. Irmão, nunca faltei culto. Titio andava comigo, mas eu digo para Esté, minha filha, eu ia daqui lá para o Canaã. Eu ia daqui lá para Ieve, a pé, não tinha carro. Eu pegava o 001 que ele rodava Manaus todo dia para mim lá na restauração. Não tinha rede de jovem, eu ia. Nunca ninguém, ei, tu tem que congregar. Não era um membro ativo. Diga, tem que ter compromisso com a igreja local para edificar o reino de Deus. Tem que ser um membro ativo. Ah, pastor, o senhor faltou, que eu estou vendo que tu não está vindo. Eu estou estudando, irmão. Fazer que nem Paulo para não ser pesado para os irmãos. Estou atrás de uma libertação financeira, irmão. Me formei em direito, agora tem negócio da OAB, que é uma coisa que é um negócio chato que só, irmão.
Tem que estudar mesmo. Aí chama advogado de doutor, porque é o doutor. Então vai fazer a prova da OAB para te não ver se tu tem que interpretar lá. 10 ramos do direito, acharam pouco, vão acrescentar mais 3. Aí tu tem que ter noção de 10 ramos do direito. Pega só um código daquele lá, o cara bota no primeiro período, vadimeco, parece um bloco assim de coluna. Mas aí, queridos, eu nunca faltei ninguém, nunca. Diga para o seu irmão, e você tem que ser um membro ativo, se você é comprometido com o reino de Deus. Eu vejo pessoas comprometidas com o reino de Deus, amém? Ninguém tem que estar preocupado em encher a igreja não, só que já está lotada, olha aí para o teu lado aí, está lotada, amém? E aí vai vir a multiplicação, essa igreja sabe multiplicar, essa igreja sabe fazer encontro, essa igreja sabe trabalhar em equipe, amém? Eu já vi essa igreja, irmãos, eu era do tempo que só dava 10 pessoas. Pastor Baltazar é uma bênção, mas ele ganhava 5 e expulsava 10. Aí o titio veio, depois de um tempo, aí eu estava na Assembleia, eu lembro nesse dia, eu estava na Assembleia, irmãos. Corredor da unção, lá com Paixão, lá no Japim 2. Corredor de fogo, a gente fazia jejum, irmão. É o corredor de fogo, varão, e aí o corredor da unção, a gente fazia jejum. Sexta-feira, todo mundo vinha do trabalho. Pessoal guerreiro da Assembleia. Paixão era vendedor na época, vendia naquelas motos, chega, o bicho andava todo já empinado assim, mas era a coluna dele que ele ia dar reto, de tanto andar na moto vendendo. E a gente ia para, e eu lembro, queridos, eu visitava 1h da manhã com Paixão. Porque ele trabalhava, eu era jovem, eu estava todo dia na igreja. Tem os cultos de oração, tem o culto 9h da manhã, eu fazia o sacrifício de acordar, irmão, 8h da madrugada. Aí estava lá, 9h no culto de oração. Aí meio-dia, as irmãzinhas, só eu lá, e umas 5 irmãzinhas, cabelo branco do cocó. Aí eu ia pregava. Meio-dia na Assembleia, ali do Japim 1, ali, Templo Central. E aí tinha as 5 irmãs e eu pregava. E eu era triste porque eu me sentia o Espírito Santo, né? Doido para ser batizado no Espírito Santo. Foi uma luta, irmão. Todo mundo era batizado, menos eu. E eu pregando na Assembleia, aí pregando para as irmãs, e aí eu não falava em línguas. Eu digo, eu sou um pentecostal do Paraguai, irmãos. Quando que eu vou falar em línguas, Senhor? E orava e tudo mais. E aí o Paixão chegava já de noite. E ele arrojado, vamos visitar. Terminava o culto já umas 9, quase 10 horas, vamos visitar. A gente saía visitando, na moto dele eu ia atrás, morrendo de medo, que eu tenho pavor de moto, irmãos. Que o papai quase morre na moto. E a gente ia lá para aquelas quebradas ali do Pole, ali do Raio do Sol, ali do Vale do Amanhecer, lugar perigoso. E um diácono lá, à beira da morte, o diácono lá, meu irmão. A gente ia lá, orava, Deus curava o cara. 1h da manhã, Jones. Porque o reino de Deus é uma prioridade. O reino de Deus é uma prioridade, irmão. Tudo isso aqui, ó, é só sombra da eternidade. Mas pastor, como é que eu faço o reino de Deus quando eu tenho compromisso com a minha igreja local? Nunca ninguém precisou me solicitar para a igreja local. Eu estava doido, passei, eu acho que, não sei, acho que um ano até, sentar numa igreja local. Quase 2, eu digo, meu Deus, eu estava para ficar doido. Eu digo, acho que eu vou ter uma... E aí Deus já movendo, trabalhando em mim, trabalhando nesse momento. E aí, queridos, a gente já visitava. Mas aí o que eu quero dizer? Tem gente, irmãos, que está na igreja e não tem compromisso nenhum com a igreja local. E o reino de Deus que fique lá quando der. E a gente conversando, né, pastor Xavier, não, cara, a gente precisa fazer um encontro, fazer uma conferência. Aí o tio olhava para mim, mas tu, cara, tu tá fazendo esse negócio dessa OAB aí, não dá, né? Aí eu olhei para ele num dia, ele falou, algum dia eu fiquei calado. Eu digo, é. Aí um dia a gente lá, que eu virei masterchef dele lá, que ele tava, a Mima foi, né? Eu fui lá fazer pensa numa comida, irmão, tu é doido? Tio tava para falir de tanto comprar tambaqui, meu amigo, né? Assado, agora uma caldeirada, tio. Rapaz, aí o tio, não, a gente tem que fazer um negócio na igreja, cara, porque a igreja, se não fizer...
Meu irmão, fritei uma costela de tambaqui que a bicha grudou. Aí eu digo, mas eu sou Masterchef, eu não vou. Mas, rapaz, ficou uma costela de tambaqui arrebentada pela Rocan. A bicha saiu toda torta. O Rocan só dá ele na costela do peão quando pega, né? E aí, mas o tio, e aí, tio, tá doido, tá bacana. A bicha tava crocante, né, tio? E aí, queridos, é tempo de nós termos um compromisso. Amém? Quando você vem, tu é doido, eu estou vendo a Fabrícia ali, o Jones, estava viajando lá, eu vi só nas fotos, mas só de olhar você já é uma explosão da glória de Deus. Dona Babi ali, amém? Estou falando que eu mais conheço, né? Francinelli, Lida ali, o Cleivan, sabe, a titia ali, acho que veio do trabalho, né, tia? Veio do trabalho. Vocês todos aqui, tem umas caras que eu conheço que é parente da pastora Almerinda ali. Essa senhora que eu conheço, eu lembro que eu ia no carro, ficava lá de dentro, lá, só olhando. Mas, queridos, compromisso com a igreja local, o que é isso? Ser um membro ativo, irmãos. Eu vou estar fazendo o quê, pastor? Eu vou estar sendo... Você vai estar compromissado. O maior desafio da igreja, irmãos, a dificuldade não é crescer, a dificuldade é ter pessoas compromissadas. Diga para o seu irmão, a chave do crescimento do reino de Deus é o nível do nosso compromisso. Amém? Pastor, vamos ficar orando aqui. Vamos todo mundo. Amém? Aí as pessoas vão olhar, bicho, ele tem uma família unida. Vai se tornar um imã. Um imã. Não precisa a gente fazer força. Quando Jesus disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele mandou ide fazer discípulos. Aí depois ele disse, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aí terminou a quaresma lá, a Páscoa. Eles ficaram no cenáculo, todos reunidos, estavam todos no mesmo lugar, unânimes em oração. Eles oraram um dia, eles ficaram no jejum de 10 dias, porque da quaresma ali, da Páscoa até o Pentecostes, era 50 dias que era o Pentecostes, era 10 dias no cenáculo, tio. Eles não foram vender peixe lá, porque eles tinham seus afazeres. Tinha ou não tinha? Eles ficaram 10 dias, o encontro de 10 dias, unânimes em oração, jejuando, porque 10 dias sem trabalhar não tinha comida para todo mundo. Foram juntar as comidas e vamos orar. E estavam as mulheres e as crianças, estavam todo mundo lá. 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. Aí a gente diz, não, mas igreja tem que crescer, contar. Não, irmãos, é muito mais do que números. Quando o pastor, a igreja mesmo, que ela se torna uma igreja local. Eu ouvi essa teologia, eu vi fundamento, né? É quando ela tem uma igreja, tem um aprisco de 100 ovelhas, que o pastor contava as ovelhas. E aí ele percebeu que faltava uma. Por quê? Porque ele contou. Não dá para te olhar aqui, eu não sei quantas pessoas tem, né? Mas se eu for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, o pastor ia conferir. Lá em Provérbios ele diz, avalie o estado das tuas ovelhas, que apacentaria com sabedoria e entendimento. Mas aí ele viu que faltava uma. E aí ele foi, e aí resgatou essa uma ovelha. E aí tem esse compromisso, irmãos. Se você vem, a gente já está com a energia total. Amém? Diga para o seu irmão, se você vem, a igreja já está fortalecida. Porque ninguém gosta de ir numa igreja que está as cadeiras vazias. É ou não é? Quando tu vai para uma igreja, tem 3 gatos pingados, uma ovelhinha atribulada, outro garnizatinho lá. O cara olha assim, bicho, essa igreja aqui está ruim, ó. Mas quando tu vê a igreja, tá todo mundo lá, cara. Todo mundo lá, essa igreja aqui o pessoal tem compromisso com o reino de Deus. A tua adoração, irmão, impacta pessoas. E aí, queridos, eu quero declarar sobre mim, sobre você, nós vamos entrar em uma dimensão de compromisso com a igreja do Evangelho Vivo, aqui, que é no caso a nossa igreja local, a igreja do Evangelho Vivo. Eu não planejei para mim, nunca eu ia voltar para cá, irmãos. Mas Deus restaurou o amor por essa igreja no meu coração, tio. Para mim está como no primeiro dia que eu vinha com aquela alegria. Voltou.
Lembra-te, né, do teu primeiro amor. E aí, queridos, eu vou falar agora como que eu tenho compromisso com a minha igreja local. A maior demonstração é quando eu tenho compromisso com a igreja no lar, que é a célula aqui, né? Eu estou falando para o titio sobre questão de nomenclatura, que as pessoas gostam, né? De uma forma criativa de você fazer aquilo que é essência, que é a igreja no lar se tornar algo novo. Como que eu demonstro, Jones? O Jones já teve uma célula poderosa. Que eu tenho compromisso com a minha igreja local. Quando eu estou na igreja nas casas. Na igreja nos meus ambientes de influência. Esse evangelismo que a apóstola Teolinda falou é o evangelismo do choque ali. É o evangelismo, eu fiz muito isso. Fui para a Assembleia de Deus. Era a onda mais, era o evangelismo da caixa de som. E aí a gente carregava na caixa de som, aquela caixa de som, meu irmão, era uma seta. Cada irmão carregava um pedaço dela. Quando chegava a minha vez, eu acho que isso que deu hérnia de disco, a bicha era maior do que eu, mano. E aí botava nos hip-hop, aí botava nos barrancos, e aí começava o irmão ia cantar o hino da harpa. Eis que surge um povo forte. Você, se não vier para Jesus, você vai para o inferno. E lá o inferno é quente, é mais quente do que esse sol que eu estou aqui, irmão. E a gente pregava. Só que eu já tinha uma diferença, não? Eu disse, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama você, querido. Deus quer você, Deus quer transformar a sua vida. Aí eu pregava, o pessoal gostava. Que eu vinha com o evangelho do amor, eles vinham com o evangelho lá do Velho Testamento. Vai cair fogo sobre a tua casa. Irmão, não convertia ninguém. Vai vir o juízo. E aí não se convertia ninguém, irmãos. Folheto, a gente acabou, foi caixa de folheto e não ganhava ninguém, irmãos. Não estou falando que isso tem que parar, isso tem que continuar, amém? Mas o evangelho que é o evangelho da igreja no lar, ele é estratégico. Que era o que Jesus fazia, ele ia de casa em casa. A palavra daqui do Evred, na época, que é evangelho vivo, Jesus ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Mas na cidade ele ia onde? Nas casas. E o titio, a gente nasceu nessa essência, sem saber, dirigido pelo Espírito Santo. Não tinha célula, não tinha isso, estava explodindo lá, estava lá na Coreia. O pessoal foi lá para o Poyong-Chu, mas só quem era crente do cavernoso. Mas aí o titio começou a fazer uma reunião lá na casa da vovó. Multiplicou, foi para casa do Tifocion. Raimundinha veio, meu irmão, quando viu, tinha 30 pessoas que não cabia, que a salinha da vovó era apertada. E desde aí o titio sempre, ele foi evangelista no sentido que eu lembro. Sempre a gente estava ali orando e tal, vamos visitar o fulano. Dessa visita, na casa de um amigo, de um parente, de um conhecido, que o evangelismo do vínculo do relacionamento. E aí eu fui para a assembleia, só que a assembleia estava sendo celularizada. E aí eu comecei a ir para uma célula. Quando eu fui para, aí eu ia para esse evangelismo, porque eu era jovem, diga jovem. Aproveita que tu não tem um pinto para dar água e serve a Deus, irmão. Porque depois que nasce os bacurizinhos, eu fico só com a boquinha aberta assim, tu tem que ir atrás do boião e come, mano, quando entra na fase de crescimento. E aí eu lembro que eu fui para a célula e eu trazia meus amigos ali do Japim. Célula lá na S8, naquela... Dobrando ali o bigode, tem onde pega água. Tinha uma célula lá, Teolinda. Aí eu levei meus colegas. Quando eu olhei, meu irmão, estou pregando para meus colegas, eles me ouvem. Pastor Márcio estava numa crise com a Blenda, meu irmão. Nunca tiveram crise, né? Aí eu lembro que o Márcio, aí eu ia para a restauração. E aí eu chegava com o Márcio, que eu ia pegar o ônibus na Tefé, passava pela 31, e o Márcio, mano, eu tô muito doido, me ajuda. Eu disse, meu irmão, Márcio, eu descobri uma rede de jovens, tu é doido, é massa lá, cara. Tem os pessoal do rock lá, muito bacana lá, bicho, tu vai gostar. Aí o Márcio, mas eu tô muito doido, mano, não dá. Chegava com o Dinho e tal. Aí eu comecei a orar e jejuar, a estratégia do jejum e oração. Não tem outro método. Bíblico, estratégia bíblica. Não, eu vou fazer isso, vou orar e vou jejuar por pessoas, amém? E eu comecei a orar e jejuar pelo Márcio.
E aí eu ia, passou o tempo, eu ia, voltava lá com ele. Aí, Márcio, cadê tu, bicho? E aí, mano? Não, tô muito doido e tal. Chegou um momento que eu senti que Deus moveu. Ele, cara, eu quero ir, Agno. Mas olha aqui, ele com um saco de maconha. Que no tempo que eu fumava era só os papelotezinhos assim, umas. Eu digo, meu irmão, o diabo tá forte, hein, mano. Aí ele, aqui, em vez de eu comprar o leite, eu lembro como se fosse hoje, para a glória de Deus, não estou expondo meu primo não, mas é a realidade. Mas ele disse, Agnes, ele chorando em lágrimas comigo, mas isso era fruto de jejum. Ele disse, em vez de eu comprar o leite do meu filho, que era o Mateus agora está maceta maior que eu, se ele me der-lhe um murro, já era eu. Mas disse, em vez de eu comprar o leite do meu filho, eu comprei maconha, ele chorando e a gente chorando junto. Eu disse, Deus vai mudar a tua história, ele mudou a minha. Daqueles cai, né, tio? O encontro, eu fui para o encontro. Desde lá, eu tenho outros pecados que eu luto. Mas de droga, Deus me libertou e me curou no encontro. Que nunca mais já botaram de quilo de pasta, que era o que fazia o mal para mim. O cara botou assim, eu olhei, meu irmão, isso está se destruindo, cara. Isso não mexe, isso. Deus me curou. 99, estamos em 2022, faz muitos anos. Perdi os anos. E aí, eu lembro que um dia, estou falando isso, irmãos, porque de uma célula nasceu um pastor, uma igreja, que o Márcio tinha várias experiências com Deus, mas foi dessa vez que ele foi para o templo central. Mas eu lembro que o Márcio veio e disse, Agno, me ajuda, cara. Era o dia da célula. E aí hoje é minha célula, cara, vamos para a célula. Aí ele tinha carro, eu andava a pé, bora pra célula. Eu vou, mano. Estremendo ele. Estremendo. Chegou lá na célula, nem piso tinha, era no barro. Eu não era líder da célula. Eu era um membro de célula, tio. Para ser líder na Assembleia, uma igreja grande, tinha todo um processo. Eu estava no processo. Escola de líderes, eu lembro que eu ia meio-dia, quente. Uma vez eu fui de bermuda, reverenda Teolinda. Fui de bermuda. O Paixão olhou assim, o que é isso, irmão? Eu disse, o quê? Olhei para ele, acostumado no Everett, que não tinha essas ondas, né? Aí ele, você está na escola de líderes de bermuda? Isso não pode, isso não é coisa de homem de Deus. Eu levantei, fui lá em casa, botar uma calça. Voltei, sentei e fiquei lá na escola de líderes assistindo. Fiz bem cheguei aqui na IEV, eu tio, vamos fazer a escola de líderes. A gente tinha feito uma escola de líderes de 1 ano e aí o tio, a gente começou a transição, fomos fazer lá com o apóstolo Marco Valério. Eu não tinha carro, eu ficava lá atento, quem era a minha carona? Uma vez eu ia com o tio, ia com o Márcio, com o Regi, mas fui fazer bem umas 2 escolas de líderes, foi no mínimo. E aí, queridos, nesse dia, quem estava com a palavra aí? Eu fui pregar sobre Naamã. Lembra do Naamã? Pastor Zedequias, o Naamã. E aí o meu primo, o Márcio, era o cara que era tipo uma influência sobre mim. Tinha carro, era um líder, eu não falava, né? Mas Deus, aí naquele dia eu falei, Naamã, precisava se quebrantar, mostrar, tirar. Antes de mergulhar tinha que tirar a capa. Tinha que tirar aquelas medalhas e tal. Sei que, resumindo a história, irmãos, para me concluir, Márcio, nesse dia, sabe como é que aceita Jesus na Assembleia de Deus? De joelho. Você que quer aceitar Jesus aqui, dobra o seu joelho, eu pregando, né? Quando eu olho o Márcio lá de joelho, eu digo, meu Deus. E aí, eu estou falando de célula, irmãos, porque é um evangelismo estratégico, através de relacionamentos. A pastora fez um desafio aqui. Quem eu vou trazer? Primeiro orar. O pastor César Castelhano disse que ganhar almas é uma intervenção sobrenatural da visão de Deus, do tempo de Deus e da unção do Espírito Santo. Você começa a ter a visão de Deus. Deus vai dizer, fulano, vá lá. Aí você vai lá. E aí, meu amigo? Como é que tu tá?
aquele teu amigo, oi coisa, aquele do relacionamento, aquele parente, aquela pessoa que tu já tem uma ligação. E aí você vai o quê? Tentar ouvir ela. E aí, para mim encerrar aqui, eu acho que já 9h20, eu queria que você se colocasse de pé aí, queridos. E aí, irmãos, o discipulado é um assunto palpitante, que eu sei que você, como eu queria descobrir, tio, como é que era o processo do discipulado, e eu não sabia, porque tinha muito grupo, célula, grupo pequeno, mas como que eu cuido de uma pessoa bem? Como que eu vou cuidar bem dela? Eu queria cantar aquela da igreja, só para me encerrar, aquela da igreja do Senhor. Aí, irmãos, como que eu vou demonstrar? Esse aqui é o fechamento dessa ministração. Olha aqui para mim. Como que eu comprovo que eu estou edificando o reino de Deus? Quando eu amo a igreja do Senhor Jesus, trabalho na edificação da igreja local, tenho compromisso com a igreja no lar, amém? Célula, grupos pequenos, o nome é o que menos importa, mas a igreja nas casas. E pastor, como é que eu faço o reino de Deus ser estabelecido? Quando eu faço discípulos, quando eu cuido de alguém, eu estou fazendo o reino de Deus ser implantado, Jones. Não é multidões, multidão é consequência de um cuidado. O que é fazer discípulo, pastor? Eu pensava que fazer discípulo, Ezequias, era eu ser cuidado pelo pastor Xavier. Não, o pastor tem que cuidar de mim. Não, isso não é discípulo. Isso é ser mimado. Isso é infantilidade. Mas eu já sou discípulo vitalício do titio. Tenho um vínculo com ele, espiritual. Ele que me ganhou em Cristo. Mas eu sou discípulo dele, então eu vou lá. Tio, ore por mim. Eu estou com esse projeto aqui, tio. Eu quero passar na OAB, ore por mim. E também creio. Nossa oração não é aquela oração, ficar 300 horas na cabeça. Vai passar na OAB, vai passar na OAB, vai passar na OAB, vai passar na OAB. Não, em nome de Jesus, vai passar na OAB. Está abençoado. E agora vai estudar, irmão. Que se tu não estudar, não vai não. Amém? E aí eu estou com uma tentação. Diga, discipulado. Não é manipulação. É proteção. Todos nós somos tentados. E aí vem uma tentação. Eu vou confessar meu pecado, que eu já confessei um bocado de pecado para o tio. Não, vou confessar minha tentação. Tio, ore por mim. Tem uma seta no meu coração aqui, ó. Uma cobiça. O homem, a maior arma do diabo é imoralidade. Ou então é grana, que o cara pensa em ganhar dinheiro, às vezes de forma ilícita. Não. Será que esse negócio aqui é de Deus? E aí eu vou e procuro o meu discipulador e eu digo para ele os desafios que eu estou passando e que são necessários, não é eu ficar todo dia, toda semana, tio, o senhor tem que ficar lá falando um bocado de... Não, porque eu vim aqui abrir a minha vida. Não é isso. Isso é leseira. Porque a vida, cada um tem que cuidar da sua. Amém? Mas tem questões espirituais, estratégicas, que a gente precisa de uma pessoa para nos dar uma palavra segundo a direção de Deus. Vou fazer um negócio. Consulto meu discipulador. Mas a responsabilidade nunca vai ser... Agora, irmãos, como eu sou um discipulador de excelência? Quando eu começo a cuidar de alguém, eu amadureci, eu sou um membro responsável na casa de Deus, e eu vou fazer discípulos. Agora o Samuel está crescendo. O Samuel era um bebezinho, está ali o Samuel já é gerente. Mas no sentido espiritual, Samuel ficava na mamadeira lá, Fabrício, né? Aí o Samuel foi crescendo, foi ficando independente, tem que aprender a comer de colher. É ou não é? Daqui a pouco o Samuel vou para a escola, tem que estudar, já tem que fazer as tarefas dele. O Davi, a Esther, tem que fazer as tarefas, é a responsabilidade dela. Acorda cedo, vai para o distrito, irmão. Me acorda às 6 horas da manhã, coisa que eu nunca acordei.
E aí, queridos, no reino de Deus, a gente precisa de pessoas de fé. Qual é o processo do reino de Deus, irmãos? É levar a fé em Jesus para se tornar filho de Deus. Aí ele crê, aí leva a maturidade para ele se tornar um membro ativo no reino de Deus e fazer discípulos e ministrar. Qual é o nosso objetivo aqui hoje, irmãos? É ser ministro. Quando eu ministro? Quando eu estou servindo meus irmãos. Mas quando eu cumpro a minha missão? Quando eu vou lá no meu contexto social e eu influencio. Eu sei que o assunto é longo, mas diga para o seu irmão aí: você tem compromisso com o reino de Deus quando você começa a cuidar de uma pessoa com amor. Quando você sai da sua zona de ego, de só cuidar da sua vida, e você tira, não é ninguém abandonar, nem o tio, né? Não deixar de ser procurador para ser, não estou falando nesse sentido. Isso aí é uma obra específica, um chamado específico de ele renunciar e ser pastor e fazer a obra de Deus integral. Mas é a gente tirar, pastor, como é que eu vou fazer discípulo? Eu tenho um bocado de coisa. Não, eu vou tirar 1 hora da minha semana para me ligar para alguém. Falando de forma prática, amém? Quando tu estiver ligando, tu pode estar aqui, o pau quebrando em cima de ti, as dificuldades em cima de ti, mas quando tu disser, irmão, Isaías 58, eu estou te ligando porque eu quero ir contigo, quero te visitar. Tem gente aqui que precisa de uma visita para ser reativado, amém? Para voltar para a igreja, ou não é? Um telefonema, mas não é criticando, não é julgando, não. Por que tu está me ligando? Não, porque estou com saudade de ti, querido. Deus botou no meu coração. Ah, pastor, isso é hipocrisia, isso aí é manipulação. Não, isso é de Deus. Só Deus vai fazer você ligar para alguém e se importar com a vida de alguém, irmãos, amém? Porque a tendência diabólica é a gente só pensar em nós mesmos. Eu vou cuidar da minha vida e o resto que se lixe, é ou não é? Mas quando você já liga para alguém: ei, Maria, poxa, Deus colocou para me ligar para você. Ela vem toda armada porque ela não está na igreja. Mas não, eu estou em paz. Não é. Eu quero só dizer para você que você é importante, que eu sinto saudade de você. Posso ir na sua casa? Não é fazer discípulo para a gente ter um grupo grande de pessoas, não. É cuidar de pessoas, amém? Vamos orar, queridos. Como que eu desenvolvo a visão de Deus? A pastora Teolinda falou aqui, vamos trazer uma pessoa amanhã, mas essa pessoa que trouxermos amanhã, vamos tirar 1 hora. Ela pode não vir amanhã, vamos ser realistas. Pode vir 10, pode vir 5, pode vir nenhum, mas eu vou tirar 1 hora da minha semana para me cuidar dela. Não é fazer discípulo para a minha igreja, não é ser prosélito, não. Aqui, graças a Deus, né, tio? Mas eu vou tirar 1 hora da minha semana para me demonstrar de fato, concretamente, que eu estou comprometido com o reino de Deus. Se eu não tiver faculdade, se eu não estiver trabalhando, eu vou estar nas reuniões aqui, ativamente, amém? E a gente vai desenvolvendo a visão do reino de Deus. Vamos ficar de pé, você já está, né? Vamos vir aqui à frente. Eu queria só orar rapidamente. Se eles puderem tocar, não tem problema não. Estamos de pé. Essa daí é estamos de pé, amém? Você está de pé, amém? Perdão pelo horário, irmãos, mas creio que Deus, você está no ambiente da glória de Deus, amém? E a gente está sendo mergulhado. Amanhã vai ser um culto extraordinário. Esse lugar vai estar embriagado da glória de Deus.